Continuando aí na página 5, page 5, nós temos um diálogo entre três pessoas. Olha aqui elas. Essas são a Carmen e a Jenny. E nós temos o Mr. Martin. É o primeiro dia da Carmen e Jenny na escola ou faculdade. E elas estão um pouco perdidas, né? Então elas estão perguntando algumas informações aqui pro Mr. Martin, ok? Nós vamos ouvir o diálogo entre elas e em seguida nós vamos praticar. Então prestem atenção na pronúncia delas, na entonação, que depois a gente vai fazer a leitura. Page 5. 2. Building language. A. Listen. Which classroom is Carmen in this year? What about Jenny? Good morning. Are you here for an English class? Yes, I am. I'm Carmen Rivera. Okay. You're in room B. And I'm Jenny. Are you Jenny Lou? No, I'm not. I'm Jenny Lim. Am I in room B, too? Yes. Wait. No, you're not. You're in room G. Oh, no. Carmen, we're not in the same class. Alright, very good. Então vamos ver aqui o que eles estão dizendo. O Mr. Martin começa. Good morning. Bom dia. Are you here for an English class? O que significa? Você está aqui para uma aula de inglês? Né? Você está aqui para a aula de inglês? Aí a Carmen responde. Yes, I am. Sim, eu estou. I'm Carmen Rivera. O que significa? Eu sou Carmen Rivera. Aí o Mr. Martin responde. Ok, you're in room B. O que será que ele está dizendo aqui? Ó? Ok, você está no ou na sala. Room seria sala B. Aí a Jenny fala. And I'm Jenny. O que significa então? É eu. E eu sou Jenny. Então esse and é o nosso e. Né? Então, e eu sou Jenny. Aí o Mr. Martin pergunta. Are you Jenny Lou? O que ele está perguntando? Você é Jenny Lou? Olha lá o que a Jenny responde. No, I'm not. Seria não, eu não sou. I'm Jenny Lim. Eu sou a Jenny Lim. Aí ela pergunta, ó. Am I in room B2? Que seria, eu estou na sala B também? Aí olha só o que o Mr. Martin responde. Yes. Wait. Que significa? Sim. Wait. Wait é espera. Então ele fala, sim. Não, espera. Aí, no. You're not. Não. Você não está. You're in room G. Você está na sala G. Aí olha só a reação da Jenny, coitada. Oh no, Carmen, we're not in the same class. Que seria, não. Carmen, né? A Carmen é amiga dela. Então é nós. Nós não estamos na mesma classe, na mesma sala, né? Então, in the same seria na mesma sala. Que pena, né? Elas estavam ali esperando que elas pudessem
está na mesma sala, mas elas não estão. Agora, eu vou pedir que vocês em casa escutem mais uma vez o áudio e vocês podem pausar no final de cada frase. E aí, fazer aquele exercício de repetir a frase em inglês, da mesma forma tentando imitar o máximo, o melhor possível que vocês conseguirem o áudio. Então vocês escutem, eu vou fazer aqui um exemplo para vocês entenderem e depois vocês podem voltar o vídeo aí e pausar depois de cada frase. Por exemplo, vamos ver lá no começo. Good morning. Are you here for an English class? Aí vocês repetem. Good morning. Are you here for an English class? E vão fazendo em seguida as outras frases. Alright? Bom, feito isso, o que vocês podem fazer também é um outro exercício. Agora, depois de ter repetido cada uma das frases, vocês vão ler sem o auxílio do áudio. Vocês vão ler sozinhos, ou se vocês tiverem aí mais uma outra pessoa com vocês. Nesse caso a gente tem 3 personagens, né? 3 pessoas nessa conversa. E aí vocês podem alternar. Então uma pessoa vai ser o Mr. Martin. Se tiver 2 pessoas, aí a segunda pessoa vai ser a Carmen e a Jenny. Então vocês podem se organizar aí da forma que vocês quiserem, fazendo a leitura do diálogo, trabalhando a entonação e depois vocês revezam. Quem leu Martin agora vai ler a Carmen e assim por diante, tá? Mas façam esse exercício porque é muito importante. Quanto mais vocês praticarem a leitura, quanto mais ouvirem e repetir, melhor vai ser aí a pronúncia e o speaking de vocês. Então vocês vão estar treinando já a conversation, vocês já estão falando, né? Então é muito legal porque essa prática da leitura dos diálogos ela vai ajudar muito na fluência do idioma, ok? Então, portanto, agora vocês podem pausar e fazer a leitura da conversation. Em seguida, eu vou pedir que vocês completem esse diálogo. Na verdade, são 3 diálogos, né? 3 conversas. E aí a gente vai se basear no conteúdo aqui do diálogo acima. Por exemplo, a gente já tem aqui feito a primeira frase. Are you Jenny Lou? Que seria: você é Jenny Lou? Então, se ela não tivesse completada, a gente iria procurar aqui, por exemplo, tem uma pergunta, o nome de uma pessoa. Vamos ver se tem no diálogo alguma pergunta com nome de pessoa. Olha aqui, ó, igual, hein? A gente usou are, então a gente completa aqui com are. Esse exercício a gente pode consultar, né? A gente pode colar, né? Em seguida, então a pessoa perguntou: Are you Jenny Lou? Você é a Jenny Lou? Aí o que ela responde? No, I. Aí tem um espaço para a gente completar e depois o not. Vamos procurar aqui na conversa se existe algo semelhante. No, uma palavra, you not. Olha aqui, ó. No, I am not. Então, no, I'm not. Então, vocês completam aqui o apóstrofo, né? Essa vírgulazinha aqui. E a letra M, que significa no, I'm not. Logo em seguida eu vou explicar. Depois, nós temos I, espaço, Lucy. Será que a gente tem aqui no texto algo parecido com I e o nome? Vamos ver. Aqui a gente tem também. I'm Carmen Rivera. Aqui a gente tem também, ó. I'm e o nome, Jenny Lynn. Então a gente pode completar com I'm Lucy.
ok? Que significa eu sou Lucy. Number 2. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem e logo em seguida eu corrijo. Ok? Vamos corrigir. Então, number 2. Aqui eu tenho espaço para completar. Depois, you here for an English class? É uma pergunta, né? A gente tem aqui, ó. Você aqui para uma aula de inglês? Né? O que será que está faltando? Vamos ver se a gente acha no diálogo algo parecido aqui, ó. You here for an English class? Será que tem alguma coisa parecida? Tem uma pergunta, né? Vamos ver mais para cima. Aqui uma pergunta, ó. You here for an English class? O que a gente tem no começo da frase? O are. Então, vamos completar aqui com are you here for an English class? Aí ela responde, yes, I. O que a gente pode completar aqui, ó? Vamos ver. Olha como ela respondeu. Yes, I am. Very good. Então, yes, I am. Aí ela continua. I, espaço, Carmen Rivera. O que a gente pode completar aqui? Temos aqui algo semelhante, algo igual, ó. I'm Carmen Rivera. Então, ficou faltando, né, o I'm Carmen Rivera. Aqui, então é I'm Carmen Rivera. Vocês podem ir escrevendo aí no caderno de vocês. Quem já tem o livro já vai completando, mas é importante vocês escreverem, ok? Number 3. Número 3, nós temos uma pergunta. E olha só, alguma palavra faltando. I in your class. Vamos procurar lá no texto se a gente tem alguma coisa semelhante. In your class. Ok. O que significa in your class? Seria na sua sala, né? na tua classe, na tua sala de aula. Né? Olha aqui, ó. Nós temos algo semelhante, né? Ó. Na sala B, ou eu na sala B também, né? É o mesmo sentido, né, que aquela frase de baixo. E o que a gente tem no começo da pergunta? O am. Am I in room B? Que seria, eu estou na sala B também? Então essa frase ela é parecida com essa, né? Que seria, eu na sua sala, na tua classe? Então aqui a gente vai completar com o am. Am I in your class? Eu estou na sua classe? Ok? E aí o que a outra pessoa responde? Yes! Sim! O que pode estar faltando aqui, ó? Sim! In my class, que seria na minha classe, na minha sala. Vamos ver se a gente acha alguma coisa parecida, né? Aqui ela tinha perguntado se ela estava na sala B também. Aí ele disse que não, que ela não estava. Não, você não está. No, you're not. Aí ele responde, you're in room G. Você está in room G, na sala G. Então aqui a gente pode usar também esse, deixa eu voltar, o your, que é você está. You're, você está na sala G. You're, você está. Então aqui, yes, sim.
You're in my class. Você está na minha sala. Ok? Tranquilo? Bom, agora eu vou explicar um pouquinho sobre os verbos to be, que a gente já viu aí nesse diálogo, né? E você pode estar pensando, nossa, que difícil, né? Esse exercício, caso você ainda não conheça ainda o verbo to be, pode ficar um pouco complicado, né? Porém, na metodologia que a gente utiliza aqui, da Cambridge University, tem uma estratégia que a gente chama de inductive way, que significa um modo indutivo. Resumindo, significa que nós muitas vezes vamos trabalhar um conteúdo, um exercício, antes da gente explicar a gramática. Por quê? Porque é importante que vocês comecem a desenvolver essa habilidade do quê? De olhar no modelo de conversa e aprender de uma forma autônoma ou independente a observar o idioma. Ah, olha, ele usou tal estrutura, ah, ele usou tal palavra, ele usou tal expressão, sem alguém precisar ir te explicar. Então, a gente vai trabalhar muito esse mecanismo aqui nas aulas, onde antes de explicar, eu vou te dar um modelo de conversa, que foi o que a gente fez lá em cima, vou pedir para vocês olharem o modelo da conversa e buscar a resposta para os exercícios. Por quê? Porque nisso vocês estão praticando esse mecanismo de observar as conversas. Então no futuro vocês vão começar a ver uma série, um filme, e falar, nossa, que legal, olha, eles usaram assim, então deve ser por causa disso. Vocês vão tirando as conclusões sem precisar do professor, sem precisar de mim, sem precisar de ninguém, ok? Mas agora eu vou explicar. Vamos lá, o famoso verbo to be. Nós temos aqui o verbo to be, o be, significa ser ou estar, né? Então, be é ser ou estar. Por exemplo, eu falo, eu sou brasileiro, né? Eu estou em São Paulo, ou eu estou no Brasil, ok? Então, esse estar e ser, a gente vai usar o verbo to be. Para começar, nós temos aqui algumas pessoas, alguns pronomes. Então, é o I, que significa eu, you, você, e we, nós. Então, I, you, we. Como que a gente vai conjugar esse verbo to be? Nós temos aqui um exemplo. I'm Jenny. Vocês podem repetir? Very good. Que significa eu sou Jenny. A seguinte frase. You're in room G. Podem repetir? Very good. Significa você está na sala G. We're in different classes. Podem repetir? Significa nós estamos em diferentes classes, diferentes salas, salas diferentes. Então, nós temos aqui o verbo to be, olha só que simples, que é eu sou ou eu estou, I'm, you're, seria você é, você está, we're, nós estamos ou nós somos. Tranquilo? O que é essa cobrinha aqui? Por que a gente tem esse apóstrofo? Ótimo. Eu já vou explicar o que elas significam. I'm, ele está abreviado, ou é a contraction form, a forma contraída do I am. Então, esse I am, numa forma reduzida, ele vira I'm, que significa eu sou ou eu estou. You're é a mesma coisa que you are, we're, we are. Vamos repetir? I'm, I am. You're, you are.
we're, we are. Very good. Tranquilo? Bom, agora nós vamos ver a forma negativa do verbo to be. Então, se eu quisesse falar eu não sou ou eu não estou, é I'm not. Então, I'm not Carmen. Significa eu não sou a Carmen. You're not in room B. Significa você não está na sala B. We're not in the same class. Nós não estamos na mesma sala. Então aqui a gente tem a forma negativa do verbo to be. Vamos repetir? I'm not. You're not. We're not. Perfect. Very good. Agora, prestem bastante atenção, porque a gente vai ter uma mudança. Em perguntas, questions, olha só que interessante o que vai acontecer. Are you Jenny? Então aqui ó, é uma pergunta. Olha só, a gente colocou o are antes do you. Né? Então toda vez que a gente tiver uma pergunta do verbo to be, quem vai vir antes do pronome é o verbo. Are you Jenny? Né? Seria, você é a Jenny? Ok? E aí, se eu quisesse responder que sim, eu sou. Yes, I am. Sim, eu sou. Se você quisesse dizer que não. No, I'm not. Não, eu não sou. Right? Olha outro exemplo aqui de pergunta. Am I in room B? Uma pergunta, então, o verbo veio antes aqui do pronome. Am I? Né? Quando a gente fala, am I? Am I in room B? Am I in room B? Eu estou na sala B? Yes, you are. Sim, você está. No, you're not. Não, você não está. Mais uma pergunta. Are we in the same class? Seria, nós estamos na mesma classe, na mesma sala. Yes, we are. Sim, nós estamos. No, we're not. Não, nós não estamos. Então aqui a gente tem exemplos de perguntas. E aí prestem atenção que na pergunta, quem vem primeiro aqui, quem vem antes do pronome é o verbo. Ó. O are veio antes, o am veio antes, o are veio antes. Aqui na afirmativa, ó, ele está depois. Ó. I am, you are, we are. Aí se fosse uma pergunta, ele viria antes. Né? Are you? Am I? Are we? Por causa da pergunta. E nós temos também aqui opções de respostas curtas na afirmativa e na negativa. Tranquilo? Facinho, né? Bom, ainda sobre aqui os contractions, nós vamos poder abreviar ou fazer a forma contraction somente se eu tiver algo depois. Por exemplo, aqui ó, I'm Jenny. Então eu tenho a frase continua, né, depois do I'm. Então por isso eu posso usar o I'm. You're in room G. Eu tenho continuação na frase. We're in different classes. Eu tenho também algo depois aqui, ó. Então por isso eu posso usar essa forma contraction. Porém, olhem só aqui, ó. Quando a frase termina depois do verbo to be, nós não podemos usar aqui a forma reduzida. Então eu não poderia terminar a frase, por exemplo,
Yes, I'm. Ponto. Não pode. Yes, you're. Não dá. Então a gente só vai usar essa forma aqui, ó, com a vírgula e ele no contraction, se eu tiver mais alguma coisa depois deles. Se a frase terminar, a gente não pode usar essa forma contraction. Ok? Vamos praticar? Então, eu gostaria que vocês completassem as lacunas usando o verbo to be, igual aqui a gente viu na explicação, e em seguida eu vou corrigir com vocês. Então podem pausar o vídeo, fazer o exercício aí no seu caderninho e depois a gente corrige. Ok, very good. Vamos corrigir? A gente tem aqui o exemplo. Are you Chris? Seria, você é o Chris? Então, lembrando, ó, uma pergunta, quem veio primeiro é o verbo, né, antes do pronome. Are you Chris? Você é o Chris? Aí ele responde, yes, I am. Deixa eu abrir aqui as respostas para vocês visualizarem. Então, a primeira opção é o are, que já está feito. A segunda resposta é o am. Yes, I am. Aí a gente tem aqui mais uma pergunta, ó. E um espaço. We in the same class. Seria nós na mesma sala. O que está faltando aqui, ó? O verbo. Então, quando a gente tem o we, a gente usa o are. Tá bem pequeno aqui, para quem está no celular deve ficar difícil. Eu vou mostrar. Então, quem vai entrar aqui é o are we in the same class? Que ficaria assim, ó. Aqui ele, ó. Are we in the same class? Ok? Aí, continuando. Yes, we. O que a gente completou aqui? Yes, we are. Seria sim, nós estamos. Aí eu tenho I, Dino. Lembra que Dino é o nome de uma pessoa, de um rapaz. Então se eu quisesse falar eu sou Dino, seria I'm Dino. Ou I am Dino. Poderia ser assim, ó. I am. Ou assim, I'm Dino. Very good. Aí ele continua. Hi Dino, nice to meet you. Seria, oi Dino, prazer em conhecê-lo. Number 2. Hey Amy. Aí nós temos um espaço e ó, é uma pergunta. Se é uma pergunta, a dica já é que aqui eu vou colocar um verbo, né? Então qual que é o verbo que a gente usa para o you? Seria Hey Amy, oi Amy, você aqui para a aula de inglês, né? Qual que é o verbo que a gente usa para o you? Deixa eu ver. Number 2 é o are. Eu já me perdi. Isso, né? Are you here for an English class? Então aqui a gente vai usar o are. Vamos ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Are you? Então na pergunta o are vem antes. Are you here for an English class? Você está aqui para uma aula de inglês? Aí ele responde, no, I'm not. O que está faltando aqui então, ó? No, I'm not. No, I'm not. Seria não, eu não estou. E ele responde, I'm here for a French class. Seria eu aqui para uma aula de francês. Então, como que a gente preenche aqui?
No. Aí, na verdade, aqui no, I'm not. E aqui eu vou afirmar. I am. Vamos ver a resposta aqui. I am, ou poderia ser abreviado, né? Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo, né? Então a gente vai usar I'm ou I am. Aqui, ó. I am here for a French class. Eu estou aqui para uma aula de francês. E aí eles terminam. Ok, see you later. Ok, te vejo mais tarde. Ou até mais tarde. Right? Tranquilo? Bom, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem escrever aqui embaixo no campo de observações, no chat, que a gente vai respondendo as suas dúvidas. E agora eu gostaria que vocês pegassem esse exercício aqui e treinassem aí em casa com o colega, com a outra pessoa que estiver com vocês ou sozinhos, a leitura do diálogo. Então vocês vão ler o exercício fazendo a entonação, lembrando da pronúncia de cada uma das palavras. Em seguida vocês podem trocar e também vocês podem mudar as informações aqui. Então a gente tem o nome das pessoas. Se você estiver aí com um amigo, com uma outra pessoa, troca o nome para o nome das pessoas que estão com você e o seu nome. Ok? Very good! Olá! Se você gostou dessa aula e quer saber mais sobre os cursos completos do IB Idiomas, é só falar com a gente. Obrigado!